Muito bem-vindos, graças a Deus, mais uma semana, mais um novo mês e um novo tempo. Eu sou tão grato a Deus. No dia de ontem, as crianças fizeram a sua primeira comunhão, a última turma, 3 turmas, divididas assim por causa da pandemia, e que atravessaram esse terrível momento tão dificultoso, quando estava tudo online, igreja fechada, mas foram perseverantes e chegaram aonde tinham que chegar. Naqueles momentos, tudo isso foi feito para que pudessem de fato atravessar a história com Jesus e por Jesus. E agora, em Jesus, eles vão continuar a sua missão. Então, portanto, esta é a nossa última catequese. A catequese que era voltada para as crianças e os catequistas que estavam em casa online e que agora voltaram para a igreja e têm a sua missão de continuar na igreja. E na esperança de que cada vez mais todos nós possamos voltar à Santa Missa, voltar ao encontro com Cristo na igreja, então, portanto, cabe às catequeses voltarem para o seu lugar também, que é lá o púlpito, lá no altar, junto à Santa Missa. Por isso, hoje quero me despedir dessa nossa tarefa, completada em quase 2 anos, com muita devoção e com muito carinho, completá-la com este Evangelho desse domingo, com essa mensagem bonita que hoje se volta para todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito de Deus, preencha nossa mente, o nosso coração, para agradarmos cada vez mais a sua divina presença e por Jesus amarmos como devemos amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim, a nossa catequese hoje nos leva a refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 até o versículo 16. 2 partes do mesmo Evangelho com um significado tão profundo. Particularmente, assim hoje nos diz a Santa Palavra. Partindo daí, Jesus foi para o território da Judéia, para o outro lado do rio Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele e ele as ensinava como de costume. Alguns fariseus se aproximaram dele e perguntaram para colocá-lo à prova: é permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés lhe ordenou? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhe disse: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre esse assunto. Jesus lhe disse: quem se divorciar de sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se ela se divorcia de seu marido e se casa com outro, comete adultério. Levaram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Os discípulos, porém, vendo isso, repreendiam a todos. Jesus ficou indignado e disse então: deixem as crianças vir a mim, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Eu lhes garanto, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. E abraçando-as, ele as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Para nós, essas são palavras de vida e de salvação. Nós te glorificamos, Senhor. Vejam só, 2 partes para serem refletidas. A primeira: nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso o homem não pode simplesmente descartar a sua mulher.
Como ninguém deve descartar ninguém. Não somos pessoas que se jogam fora. A carta de divórcio naquele tempo representava a quebra de um contrato entre o pai da moça e o próprio moço que se casou com ela. A lei de Moisés, no passado, falava sobre esses detalhes, porque o casamento naquele tempo era sagrado só entre as partes que combinavam, por isso era um contrato assinado. Jesus não conseguia admitir que o homem, a mulher ou qualquer um fosse tratado como um negócio. Então, portanto, Jesus foi radical em dizer que o que Deus une, o homem não pode separar. E para que serve o amor do homem e da mulher, se não para continuar a missão de Deus, a missão de colocar no mundo o seu amor, já que Deus é amor. E quem são os braços, as pernas? E de quem é o corpo que Jesus utiliza para continuar isso? Não são os nossos? Pois é. Então, portanto, o casamento, ele é um serviço que também se presta ao Senhor. Não casamos só porque amamos, casamos porque temos fé e acreditamos nisso. Os homens já perderam isso, crianças. Os adultos, muitos deles, já não creem mais dessa forma. Mas a igreja ensina. E vocês aprendam para sempre. Não descartamos ninguém. Não jogamos fora ninguém. O que Deus une e une para sempre, ninguém tem o direito de mexer. Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue ser feliz de verdade. Nem todo mundo acerta para ser feliz. Mas Deus nos protege. E nos protege desses males que fazem com que a nossa vida, nosso corpo, seja instrumento daquilo que se quer fazer. Nós não. Nós não somos instrumentos do mundo, mas somos uma ponte para Deus. Então, portanto, coragem para que vocês nunca cresçam. Ninguém aqui cresça através da discórdia, da divisão e da exclusão. A segunda parte se trata daquelas crianças. Jesus compara o reino de Deus às crianças, porque as crianças são simples e dependem do Senhor. O reino de Deus só vai acontecer quando nós aprendermos isso, a sermos simples como são essas crianças, humildes e dependentes de Deus, sem a empáfia do orgulho. Querem uma história para ajudar a iluminar tudo isso e a importância disso tudo? Diz que um nadador muito experiente, professor, cansado que estava de dar aula, ele resolveu sair da escola dele e ir para um clube. Ele tinha a chave, entrou no clube, já tinha todo mundo indo embora, estava escurecendo, a maior parte do clube já estava com a luz apagada, mas ele ficou por lá, ele queria relaxar. Então, portanto, como um bom nadador, se preparou, guardou a roupa, pôs a sunga e estava pronto para mergulhar. Então, portanto, para esquecer os problemas, a lua já brilhava lá fora, estava tudo escuro, não acendeu a luz, subiu os degraus do trampolim e lá, de braços abertos, pronto para dar o seu mergulho, ele viu a luz da lua brilhando e fazendo sombra nele. E a sombra dele, que se refletia longe na parede, formava com o seu gesto uma cruz. Ele olhou para aquela cruz e começou a lembrar do pai dele. Pai dele, que lutando muito com a vida, ensinava para ele que nenhum filho de Deus deve rejeitar a própria cruz e devemos ser responsáveis por ela. Depois ele lembrou da mãe dele tão querida, que junto com o marido e ele rezavam toda santa noite. E ao terminar de rezar, ela ia e fazia um sinal da cruz na testa dele toda noite. Seus pais já tinham morrido. Ele lembrava com tanto carinho, com tanto sentimento, que ao olhar para aquela sombra ele desistiu. Voltou para trás, simplesmente não pulou coisa nenhuma, pensando na cruz, pensando nos seus pais, e simplesmente só ia relaxar entrando na água. Que surpresa! Quando colocando o pé descendo a escadinha, ele percebeu que a piscina que ele usou estava
completamente vazia. Não tinha uma gota d'água dentro. Estava sendo reformada e, portanto, ele, percebendo aquilo, ajoelhou e começou a rezar, agradecendo a Deus. Porque ele que tem pai e mãe, ele que tem a memória da fé, podia estar morto se pulasse lá de cima. E alguém vendo aquilo, vendo que ele estava rezando, acendendo as luzes, perguntando o que estava acontecendo, ele respondeu: eu lembrei da cruz, eu lembrei do meu pai e da minha mãe, e eu lembrei que eu devo agradecer a vida, porque se não fosse isso, eu já estaria morto. Olha só a beleza do que é ter religião e ter família. E que bonito o exemplo de uma família que está unida, que reza unida e que mostra Deus para seus filhos. Portanto, eu termino as nossas catequeses dominicais deixando esse recado bonito para todos vocês, em especial as crianças que nos acompanharam, que fizeram já a sua primeira comunhão. Continuem amando seus pais. Pais, continuem amando seus filhos. Família, se amem. E percebam que este amor é o que vai sempre curar a vida e curar o mundo. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo proteja. Eu agradeço ao bom Jesus, porque nos permitiu todo esse período de pandemia, entre tantas tristezas, levar essa mensagem. Agora chegou o tempo de voltarmos para essa igreja, lá no altar, na Santa Missa, voltarmos a refletir juntos. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo proteja a todos. Muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado.